era imposta de 10 pessoas, 8 filhos, pai e mãe. Porém, dentro da família havia uma indiferença familiar. O contexto vai falar isso. O salmista, ou o próprio Davi, ele era diferente dos seus irmãos. E todos os filhos são diferentes, irmãos. Nenhum filho é igual ao outro. Mas só que a diferença da vida é uma diferença que não trazia de repente alguma coisa que o alegrasse no âmbito familiar. Davi, ele era o único caçador da família. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E ele estava no campo trabalhando. A leitura que foi lida esta noite: nenhuma ferramenta armada contra você poderá te subjugar. Davi está num campo trabalhando, enquanto seus irmãos estão no aconchego do pai. Pai Jessé, um fazendeiro, um homem de posse, cuidava da sua família, trazia todo o seu aconchego. Mas Davi é aquele filho que não trazia aquele aquela coisa, meu filho Davi. Não, Davi não tinha essa expectativa, enquanto os outros tinham. Os outros eram bonitos, os outros tinham uma aparência melhor, cabelo mais cheio de repente. E uma da dificuldade de Davi, ainda dentro de um contexto judaico, é que ele era ruivo. E isso trazia algo negativo para a história de uma família. Enquanto Davi está num campo trabalhando, enquanto os seus irmãos estão no aconchego do seu pai, há uma resposta do céu que soa. Irmãos, em meio às dificuldades, em meio àquilo que está acontecendo na nossa história, existe resposta que acontece de Deus dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e às vezes nós não sentimos a resposta que Deus está dando. Aleluia! Quando alguém chega na casa da vida e fala assim: eu vim aqui porque Deus mandou ungir um dos teus filhos a rei diante da nação de Israel. Então é o meu filho mais velho, ele é mais bonito. E vão se apresentando os filhos de Jessé. Quando se acabou-se todos, Deus está olhando e diz: ei, Samuel, não olhe a aparência, há indiferença por aí, não olhe a aparência. Enquanto os seus irmãos aparentemente tinham uma aparência, Davi tentava chamar e despertar a atenção do seu pai e surpreender em alguma coisa. Aleluia! Enquanto ele surpreendia no campo trabalhando, matando leão, matando urso, e parece que aquilo não despertava a atenção do seu pai. Alguém pergunta: acabou-se os mancebos? Ele fala: não, tem um que está no campo trabalhando, então nós não podemos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Glorificado seja teu nome, Senhor. Davi chega no campo suado, de repente não dá forma de se apresentar numa mesa, e se assenta, e alguém fala assim: esse aqui foi o que Deus escolheu para ser rei de uma nação. Parece que os irmãos olham para o outro: não pode, eu sou mais bonito, eu tenho de repente mais outras habilidades administrativas, eu cuido da fazenda do meu pai, eu preencho as notas fiscais, eu faço venda, eu estou no escritório administrando. Por que alguém
chama atenção nisso tudo aqui? É que havia prioridades na vida de Davi. É que há prioridade em nossas vidas. Nem tudo aquilo que acontece é sinal de derrota. Nem tudo que estamos vivendo é sinal que você foi desprezado. Porque existe um Deus do céu que está olhando, não na verdade aquilo que está mostrando a minha aparência, mas contextualizando o que a minha alma está gritando diante dele. Aleluia. Davi tinha uma prioridade e tinha algo vazio dentro da alma dele, enquanto ele tentava despertar a atenção do pai em ser caçador, mas havia uma alma gritando dentro dele: ei, tu precisa, tem algo mais de prioridades dentro de você. Irmãos, Davi podia estar na caça de uma costa. Eu quero surpreender meu pai com um jantar exótico essa noite. Eu preciso chamar a atenção do meu pai. Ele tinha um problema familiar que tinha que ser resolvido. Ele achava que esse problema se resolvia com a caça exótica. E enquanto Davi está à busca de uma caça exótica, aparece um elemento no meio da história. E que de repente a costa percebe que está sendo perseguida por alguém. Enquanto Davi não mostra a perseguição, está escondido. A costa não enxergou Davi, mas a costa chegou a um outro predador. Ela saiu correndo. E enquanto Davi está observando a história e andando pelos cantos do deserto à busca daquela costa, o outro predador diz: não, eu não preciso correr muito, porque a costa soltou um cheiro no deserto. E eu estou indo pelo cheiro. Ela pode ir onde ela quiser ir, eu vou encontrar. Mas, irmão, a costa está à busca de um riacho. Ela sabe que ela já soltou o seu suor, a sua enzima no deserto. Ela sabe que o predador está indo pelo cheiro, então onde ela se esconder será inválido. Ela precisa achar um riacho para se esconder. Ela precisa achar um riacho para poder se banhar. Ela precisa deixar que esse exalamento, desse perfume, desse cheiro, desse suor que está no seu corpo, ela venha não existir mais, para que ela possa se esconder do seu predador. Irmãos, mas tudo isso se acaba, sabe onde? Na beira de um riacho. Tudo se acaba, as indiferenças, aquilo que eu preciso surpreender alguém, se acabou-se na beira de um riacho. A corça encontrou água e ela se joga para dentro do riacho. O predador foi desvirtuado, não conseguiu mais encontrar, porque o perfume ou aquela enzima do corpo da costa se acabou. Aí então o predador ficou perdido, perdeu a sua casa, volta embora. Quando Davi olha, de repente lá está a costa escondida atrás de um arbusto. Aí, irmãos, o texto vai dizer assim: como essa costa estava à busca de correntes de água, porque havia um enzima e um cheiro que estava exalando no deserto, e havia um perseguidor, alguém queria matar, alguém queria devorar, trazer a sua ruína. Ei, assim começa a coça, as indiferenças na minha vida.
ela precisa se acabar. Davi começa a entender que há prioridades. Alma, você que grita por socorro, precisando de presença de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a presença de Deus, ela faz a diferença em tudo. Aleluia. Os abalos dessa vida, ela só se resolve quando há a presença de Deus. As minhas ansiedades, elas só serão solucionadas quando há uma presença de Deus. As minhas indiferenças, elas ficam para trás quando uma presença de Deus soa mais alto dentro de mim. Aleluia. Davi se encontra, Davi se acha na beira de um riacho. Quando ele fala, eu vou voltar para casa sem caça, não quero mais jantar exótico, mas eu volto para casa hoje, não olhando para as minhas indiferenças, mas eu volto para casa hoje sentindo que eu preciso da presença de um Deus que entra dentro das minhas indiferenças. Eu não preciso ser o que os meus irmãos é. Eu não preciso ser o que a minha família é. Eu não preciso. O que eu preciso é de presença. Eu preciso da glória de Deus. Eu não preciso viver de pensamento de outros. Eu não preciso viver de promessa de pessoas. Eu não preciso viver de opinião de outros. O que eu preciso de viver é da presença de Deus. Eu não preciso de viver o que os outros acham, mas eu preciso de viver o que Cristo, que Deus acha da minha vida. Aleluia. Davi se encontra, irmãos, quando a presença de Deus sacode a sua alma, sacode a sua vida, as coisas mudam de direção. Não precisava mais surpreender pessoas, mas ele entendeu que ele precisava surpreender a Deus com a sua alma, com a sua vida. Ei, nesta noite surpreenda a Deus. Abre o teu coração e fala: Senhor, até agora eu vivi de opinião de outros, me preocupei com o que as pessoas achavam de mim, eu queria ser o que eu não era, eu busquei muitas coisas para a minha vida que não deu solução em nada. Eu não me encontrei na vida muitas vezes. Parece que não há solução para a minha história. Mas Deus te convida nesta noite a você se chegar à beira de um riacho. A mulher samaritana se encontrou desta forma, Diego. Quando ela se encontra com o homem dono das maiores riquezas, dono da fonte de água viva. Aleluia. E Jesus só desenterrou dentro dela um poço que estava enterrado, quando ele disse: mulher, se tu soubesse quem te pede, eu desenterraria um poço que está dentro de você e que vai jorrar água da vida e vai alegrar a tua alma. Glória a Deus, aleluia. As correntes das águas que jorram dentro de nós, a presença de um Deus que
Irmãos, de repente para Davi, ele pensou assim: eu vou ser sempre caçador e sempre vou ser o filho que fica em último lugar. Não vou ter os privilégios do meu pai. Mas quando as fontes do riacho banharam a sua alma, e quando jogaram fora os sentimentos, as ansiedades, quando foi jogando fora e foi lavando a sua alma, Davi começa: quanto tempo eu perdi, de repente, se preocupando com coisas fúteis da minha história e não entendendo a vontade de um Deus que tinha algo diferente para mim. Aleluia. Glória a Deus. Assim como a corça vulnerável nos perigos da vida de um deserto, anseia por correntes de água, assim é o vulnerável. Eu anseio por uma presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Nesta noite é a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Existe um rio de águas que correm nesse lugar. Existem águas que jorram dentro da tua alma, e isso transborda, e quando transborda, traz alegria, traz felicidade, traz esperança, traz uma tranquilidade, porque eu estou vivendo uma presença que está banhando a minha alma. E se existe coisa melhor do que isso, eu estou para ver outro. Porque independente de como a vida vai, como a vida vem, quando há a presença de um Deus em nós, quando somos banhados pela água do Espírito Santo, irmãos, há uma alegria, há uma esperança, há uma vontade de viver, há uma vontade de lutar. Há uma vontade. O sol brilha diferente, o amanhã cai diferente de nós. Levantamos nossa louva, Senhor, obrigado. Por mais que o problema não foi resolvido, mas a presença de Deus traz uma tranquilidade enorme dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nesta noite, vive essa presença. Vive essa presença. Vive essa presença. Se importe por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Aleluia, Jesus. Deus tem promessas. Deus tem algo diferente. Por mais que de repente as circunstâncias estão dizendo ao contrário, mas Deus não. Eu tenho uma presença. Irmãos, quando nós estávamos no hospital com a minha esposa, nós voltamos da missão em 2020, final de 2020, para tratar o problema cardíaco dela. Tratamos a primeira vez, depois deu 2021, deu outro problema pior que aquele. Quando eu cheguei diante do médico, ele olhou para mim e falou assim: Carlos, eu vou olhar o diagnóstico da tua mulher agora. Enquanto ela estava sendo na maca, e um monte de enfermeiros, uma correria, ela me fala assim para mim: eu preciso de comer alguma coisa, estou com fome. Vai lá na cantina ver se não tem uma sopinha para mim. Eu corro na cantina, já é conhecido no hospital. Eu peço uma sopa para ela. Quando eu volto com a sopa, que eu vou colocar na boca dela, que ela puxa o primeiro caldinho da sopa. 2 médicos me
ataca, um vai ao encontro dela, e outro me puxa pelo braço, não faça isso, por favor. Enquanto eles colocam os preparativos para subir para a UTI, eu olhava, os dedos estavam todo roxo, aqui muito roxo, estavam várias partes do corpo dela bem roxo, por causa que ela estava numa embolia, uma morte cefálica, vamos dizer assim, que eles comentaram comigo. Eu vou para o consultório do médico que ficava próximo na subida, e eu me sento, ele fala assim, eu vou ver agora o diagnóstico da mulher. E ele fala assim para mim, Carlos, está aqui o diagnóstico da mulher. Eu tenho 69, eu tenho 70% para trazer a tua mulher à vida, mas é difícil. Para nós trazer alguém à vida, ele tem que estar 97%, para nós é bom. 3% de morte, nós conseguimos resolver o problema. 6% já fica um pouquinho difícil. Agora 70%, cara, eu não consigo. A tua mulher está com 28% aqui de morte. Sendo que com 6%, que a outra vez que ela fez cirurgia, já foi difícil. Daí eu olho para o médico e falo, doutor, o senhor já falou tudo que tinha que falar? Ele falou assim, falei tudo que eu tinha que falar. Mas é impossível trazer tua mulher à vida. Provavelmente amanhã às 14 horas eu estou entregando um documento de óbito na mão dela. Isso ele falou para mim. Olhei para ele e falei, doutor, posso te falar algo para o senhor? Ele falou assim, pode. Doutor, porque o senhor não acha que eu sou ignorante? Porque dentro da ciência, as pessoas que se ocupam de uma espiritualidade e que se ocupam em trazer alguma coisa do eterno para dentro dela, são pessoas ignorantes, não tiverem estudo ou se ocupam dentro de uma área da espiritualidade para poder aplacar algumas coisas sociais. Pode ser que sou ignorante. Nos estudos que eu fiz, eu estudei antropologia, todos os 3 cursos que eu estudei antropologia e eu sei o que é que o senhor está falando. O ser humano é composto de números, e cada parte do corpo do ser humano é números, e existem X números para você realizar um processo, um procedimento. Caso ao contrário, ali eles dão um diagnóstico, ou morte ou vida. Eu vou te fazer uma pergunta, doutor, se é que o senhor consegue resolver para mim, me responder. Uma pessoa que morre e fica 3 dias morto, há condição de ressuscitar? Não. Por quê? Porque o cérebro já morreu. E quando o cérebro morre, não tem como o corpo reagir. Se o cérebro estiver vivo, ainda o corpo reage. Porque ele vai estimular os órgãos para poder reagir o corpo. Então, no seu diagnóstico, uma pessoa com 3 dias morto não consegue ver, não consegue ressuscitar. Não. E se eu te falar para ti que teve um homem que ressuscitou uma pessoa assim? Ele regalou os olhos e disse assim, Carlos, muito obrigado por tua fé. A gente encontrou esse médico porque ela recebeu alta do hospital faz 1 ano e pouquinho, que está sob os cuidados da nossa de casa. Ele abraçou ela e ele olhou e falou assim, cara, naquele dia tu estava certo. E como tu estava certo naquele dia. Mas irmãos, esses vieres da nossa história, da nossa vida, elas só conseguem ser combatidas quando tem presença de Deus, irmãos. Se não há a presença de Deus em nós entramos em depressão, nós entramos em parafusos, nós questionamos com todo mundo, nós falamos, Deus, onde é que tu estás? Nós falamos, Deus, eu te sirvo porque as coisas não acontecem. Mas Davi compreende a sua história, compreende o seu viver e fala assim, eu preciso de uma presença. Eu preciso da presença de Deus. Aleluia. E nessa noite eu quero essa mensagem aqui, irmãos. A presença de Deus. Seja banhado por ela. Aleluia. E eu quero estar passando para o pastor. E independentemente do teu contexto que você vive, independente da tua história que você vive,
Olhe para dentro de você. Olhe para dentro da sua alma. Salmista pode olhar para dentro dele depois que ele sai de um cenário. E ele, o que eu estou fazendo? Eu estou se preocupando com tantas coisas, não estou se preocupando que existe uma prioridade. E a prioridade não é me aparecer, não é o ter, não é o fazer. A prioridade é a presença dele dentro de mim. E quando Davi contextualiza isto, as coisas começam a acontecer. Deus levanta, Deus leva Davi ao melhor estágio da sua história. Foi um dos homens sucedidos, rico, e que agora muda o cenário. Não é mais ele que prestava continência aos irmãos, mas aos irmãos que prestavam continência ao meu irmão que é rei da minha cidade. Meu país. Eu te convido você para uma reflexão nesta noite. E a voz que pesa, eu vou estar passando ao pastor que vai estar orando por você. Independente de qualquer situação, a prioridade aqui nesta noite, irmãos, é a presença dele. Te preocupa em que lugar da história de Deus você está, em que momento você está vivendo. Te preocupa com isto. Te preocupa é entender a importância da presença dele na tua vida. Que as coisas vão ser diferentes, pastor. Eu quero orar por você nesta noite, por nós que estamos aqui. Eu te convido a estar de pé, diante dessa reflexão, diante dessa mensagem, diante daquilo que Deus está fazendo. De repente até agora você falou assim: Deus, eu não entendi a história ainda. Deus, ainda não me achei dentro do meu contexto. Ainda não me achei, Senhor. E Deus te convida nesta noite a você parar à beira das fontes de águas. Glória a Deus, aleluia. Que jorra dentro de você. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, aqui está a tua igreja, os teus filhos. Aqui estamos esperando em ti, onde que a tua presença faz-se necessária e é prioridade para nós. Oh, faz chover, Senhor. Faz chover a tua presença. Oh, chega lá.
temos nesta noite render gratidão ao nosso eterno e poderoso Deus, que mais uma vez se manifestou de forma sobrenatural, de forma poderosa. Eu creio que você absorveu bem a palavra, por entender tudo aquilo que o Espírito de Deus falou através do servo do Senhor. Eu quero externar minha gratidão aqui nesta noite. Pastor, eu estava envolvido com o louvor aqui, né? Mas eu quero nesta noite que você, neste momento, vai para meditar, guarde bem aquilo que foi falado aqui nesta noite, porque com certeza, Deus usou de forma sobrenatural o seu servo. Eu quero agradecer a todos nesta noite, aos que nos visitam, que retornem a este lugar, porque sempre serão bem-vindos. Pode ter certeza que Deus sempre tem algo da parte dele neste lugar. Esta porta quem abriu foi Ele, com certeza Ele é quem fala, Ele é quem faz, Ele é quem tem o controle deste lugar. Amém, queridos? Amém? Eu quero ser sempre bem rapidinho. Eu quero dar os anos finais e já em seguida orar. E também agradecer mais uma vez, Pastor Carlos, Deus abençoe todas, amém? A esposa.